vai providenciar, mas isso é feito através de um planejamento estratégico, ou seja, um plano de ação imediato, mas com um cronograma. Por exemplo, para a gente tirar ele do setor de trabalho, para dar esse treinamento, a gente precisa planejar isso. A gente não pode simplesmente chegar e tomar uma decisão. E para a gente tomar também uma decisão dessa, a gente precisa passar esse problema para frente. De repente, não é só um supervisor que eu estou tendo problema. De repente, eu tenho um problema com 5 ou 6. Então, eu tenho que passar isso para frente, eu tenho que fazer um relatório, né, passar para a diretoria, porque eu vou ter que justificar a ausência desse colaborador no local de trabalho para ele poder fazer um treinamento, certo? Então, eu não posso simplesmente chegar lá e falar, fulano, você vai fazer um treinamento, João, você vai fazer um treinamento. Eu não posso tomar uma decisão assim, só com, talvez, com o meu querer, não. Tem que ter um planejamento, tem que ser feito um relatório passado para a diretoria, por que, que esse treinamento vai ser feito, tem que ver se a gente tem orçamento para isso, porque às vezes todo treinamento demanda investimento. Então a gente tem que ver se tem orçamento para fazer o tal investimento. Se não tiver, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer um feedback com essas pessoas, né? Ou tentar orientá-las para que a gente consiga solucionar esse problema. Agora, se a gente tem orçamento para fazer o treinamento, aí o ideal era fazer o treinamento, certo? Mas se não tiver, primeiro a gente faz feedback, tenta resolver, tenta dar orientação, isso é primordial. É a comunicação, né? E aí a gente vai também fazer o planejamento. Não tem um planejamento financeiro para isso, não. Então vamos tentar organizar para o segundo semestre. Aí a gente já coloca isso no orçamento da empresa para a gente fazer esse treinamento com esses supervisores. E aí a gente já vai fazer o treinamento, a gente não vai fazer só com os que estão tendo problema, a gente vai fazer tipo com todos os supervisores, porque não é interessante, por exemplo, eu pagar um treinamento só para aqueles que já têm, que está tendo algum problema. Se eu coloco todos, né, para fazer esse treinamento, além de eu estar aproveitando o investimento que eu estou fazendo, pode ser que esse treinamento vai abrir a mente, a criatividade de outro supervisor, mesmo que ele não esteja tendo problemas. Ou seja, para ele vai ser uma reciclagem. E pode ser que tenha algo novo que ele pode estar levando para o setor de trabalho. E esse que já tem mais experiência também vai ajudar os que não têm, para que eles possam conseguir. Então, a gente vai ter pessoas com conhecimento e pessoas que estão tendo dificuldade. Aí a gente consegue um equilíbrio. E isso faz com que as pessoas consigam aprender mais. Certo? Respondi a sua pergunta, Cristiano? Respondeu, professor. Eu entendi. Tudo bem. Bom, então, para ter noção, né, a importância aqui do negócio, né, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial revelou que em 2022 houve um aumento de 6% dos investimentos. E isso vem aumentando todos os anos, tá, gente? Agora pensa, em 2022 houve um aumento de 6%, foi investido aqui a marca de 30,2 milhões. É muito dinheiro investido em comunicação. Aí é aquela questão que eu estava falando. A empresa, às vezes, não tem condição, naquele momento, de investir em comunicação. O que ela vai fazer? Ela vai colocar isso no planejamento. Então, ela vai fazer um planejamento, vai colocar isso no planejamento, vai inserir no orçamento, porque se não tem orçamento, tem que inserir no orçamento anteriormente, para que lá na frente a gente possa conseguir fazer. Tem que verificar se a gente tem dinheiro no caixa, se a gente não tem dinheiro. Então, a gente tem que andar bem na linha para poder a gente fazer esses investimentos. Porque quando a gente fala de investimento em comunicação, se a gente pensar, né, parece que a gente não vai ter retorno daquele dinheiro. Imagina você ter uma empresa grande, você pega lá 500 mil reais, meio milhão. Fala, eu vou pegar meio milhão e vou investir em treinamento para melhorar a comunicação dos meus colaboradores. Parece que aquele dinheiro está sendo jogado fora, né? Porque pensa comigo, se eu investisse aquilo ali em matéria-prima,
né, e produzisse algum tipo de produto e vendesse, esse retorno viria muito rápido, né? Seria algo assim muito rápido. E aí, se a mentalidade da pessoa não for aberta, aí dificilmente ele vai investir em comunicação, ele vai investir em treinamento. Então, tem que ter mente aberta para fazer esse tipo de negócio, porque é um investimento a longo prazo, né? Eu vou investir nos meus colaboradores para talvez daqui 2 anos, 3 anos, eu ter um resultado desse investimento que eu estou fazendo aqui agora. Porque imagina hoje se a minha produção é de 10 milhões, né? Aí eu faço um investimento de $500 milhão nos meus colaboradores. E daqui 3 anos a minha produção triplica, vai ser 30 milhões. Então a minha empresa vai crescer, meu negócio vai dar lucro, né? Mas eu tenho que ter essa mentalidade. Porque se eu não tenho uma boa comunicação dentro da empresa, dificilmente a minha empresa vai crescer. Dificilmente ela vai crescer. Fica aquele negócio travado, né? Aí você conhece algum tipo de empresa que parece que não cresce, né? Dá renda. A gente vê que o negócio dá dinheiro, mas não vai. O negócio fica travado porque eles estão acostumados com arroz com feijão e eles param nisso, né? Eles não estão querendo fazer investimento para crescimento, para atingir maiores objetivos. Então fica naquilo, estagnado, parado, né? E o tempo vai passando e eles não crescem. Diferentemente de algumas empresas que de repente elas começam muito pequeno e de repente você olha, está lá com 30 mil colaboradores, você fala, mas como que essa empresa cresceu desse tanto? Ela fez investimentos, né, em pessoas. A gente tem que valorizar as pessoas, a gente tem que valorizar os colaboradores. E a empresa que valoriza pessoas, valoriza os colaboradores, essa empresa, ela é bem vista. E nós lembramos lá da cultura organizacional da empresa. E quando a gente olha para a cultura, aí a gente fala, né, que dentro da cultura nós temos ali uma valorização do colaborador. Dentro da cultura, a gente aprende que a empresa que investe nos seus colaboradores, ela tem melhores resultados, porque ela é bem vista pelos colaboradores e uma empresa que é bem vista pelos colaboradores, ela é bem vista pelo público exterior ou pelo público lá fora. Agora, a empresa, vocês lembram que eu falei da empresa que os colaboradores não visam a empresa como boa ou reclama da empresa, aí como se os próprios colaboradores que trabalham ali no cotidiano estão reclamando da empresa, imagina os clientes lá fora. E boa parte dos clientes, muitas das vezes, trabalha nessa empresa. Pode falar, seu divino, o senhor levantou a mão. É igual aquele programa que passou antigamente no Fantástico, em que o próprio chefe se vestia de funcionário e entrava nas sessões, e lá ele descobria coisa que nem o próprio gerente não sabia, entendeu? Coisa de que podia arrumar lá alguma coisa lá da área, até coisas mesmo pessoais que estava afligindo as pessoas, ele soube. Aí ele tentou, ele foi resolver esses problemas tudo, tanto o pessoal da vida da pessoa, como também da área lá do serviço que precisava de alguma coisa. Ele foi e resolveu. Muito bom. Muito bem, seu divino. E como que o proprietário ou diretor de uma empresa consegue enxergar esses problemas dentro da empresa? Quando ele se mistura no meio do povo. Porque enquanto ele está lá sentado na cadeira de gerente, dificilmente ele percebe os problemas existentes lá embaixo, no chão de fábrica, na parte operacional. Muitas das vezes ele observa os índices, né? Ele observa os indicadores. E os indicadores, muitas das vezes, mostra situações ruins. Mas como resolver essas situações? Às vezes, o supervisor ele não tem aquela sensibilidade ou empatia de conversar com os colaboradores para descobrir quais são os problemas que estão afetando os colaboradores, que estão afetando a equipe dele. Às vezes ele já se sente num grau tão alto
né, um patamar tão alto que ele esquece de sentar com os colaboradores, né, ele esquece que os colaboradores são gente como ele, que tem sentimentos, que tem dores, que tem paixões, que tem emoções. E aí ele olha para a parte operacional, precisa cumprir meta, cumprir meta, cumprir meta, cumprir meta. Mas o ser humano que está aqui dentro tem sentimentos, tem problemas. E muitas das vezes esses problemas afetam o nosso emocional. E uma vez que nós, com o nosso emocional afetado, a gente não produz muito bem e ainda coloca em risco a nossa própria vida. Agora imagina uma equipe abalada emocionalmente. Se uma pessoa abalada emocionalmente pode trazer um sério risco dentro de uma equipe, agora você imagina uma equipe abalada emocionalmente, por conta da estrutura ou por conta das condições de trabalho que ela está inserida. Então, assim, são muitas coisas que podem prejudicar e muito o bom andamento dessa empresa. A gente fala da parte de comunicação, mas quando a gente vai aprofundando um pouco mais, né, quando a gente começa a olhar um pouco mais para o ser humano, para as pessoas, nós conseguimos identificar que existe uma série de muitos problemas existentes. E como que a gente vai solucionar isso? Se a gente não tem empatia, se a gente não senta para conversar, se a gente não dá oportunidade para a pessoa expressar, ou para a equipe expressar, né? De repente a equipe está sufocada, com uma carga pesada sobre os ombros, e o coordenador, o gerente está lá de braço cruzado olhando, nós estamos produzindo mais com menos, estamos fazendo muita grana, e a equipe está lá, morrendo de trabalhar, sufocada. E aí vai criando um sentimento de tristeza, né, um sentimento de raiva, e daqui a pouco essa equipe vai ficando desmotivada, e aí começa a pedir conta, né, começa a ficar doente, e aí começa a desestabilizar. De repente a gente tem uma equipe fenomenal, uma equipe maravilhosa, uma equipe que trabalha, uma equipe boa, mas eu tenho que cuidar dessa equipe, porque se eu não cuidar dela, ela adoece. E muitas vezes eu vou perder os melhores. São as melhores equipes que vai se desfazendo, né? Vai deteriorando por conta, muitas vezes, da carga excessiva de trabalho que é colocada sobre os ombros dessa pessoa. Essa semana a gente estava conversando com um amigo e ele reclamando de uma empresa. É uma empresa grande. E ali ele estava reclamando porque a futura esposa dele, a noiva dele, trabalha lá, e ela foi contratada para fazer X função. Só que ela está fazendo XYZ, ou seja, ela está fazendo 3 vezes mais do que ela foi contratada para fazer. Então, assim, é uma carga muito grande que está sobre essa pessoa. Essa pessoa, há um ano atrás, amava trabalhar nesse emprego. Só que a sobrecarga que está sobre os ombros dela está fazendo com que ela adoeça e ela está ficando triste. Ou seja, eles irão perder um talento, porque a pessoa é um talento. A pessoa é extremamente inteligente, a pessoa é extremamente dedicada, é muito responsável por tudo que faz, só que não está suportando a carga que está sendo colocada sobre os ombros dela, né? Então é muito difícil. Seu Divino levantou a mão.
Ah, mas hoje em dia nas empresas ninguém quer um funcionário que fica só num lugar não. Eles pedem para aprender mais funções, porque no caso de faltar alguma pessoa na outra área ou tiver de férias, ir lá substituir, de ir lá ficar. Pessoas que fazem só um serviço só, não costumam ficar muito na empresa não, eles querem que seja mais proativo, aprender mais funções aí. Hoje em dia tá desse jeito. Eu até sou a favor, seu Edmilson, de você aprender várias funções. Eu não sou a favor é de você executar todas essas funções ao mesmo tempo, porque aí você não suporta. Ou você vai sair da empresa porque você não consegue fazer, ou você vai sair da empresa porque você já não aguenta mais tanta pressão, você está escaldado. Você olha para aquilo e você adoece. A verdade é essa. A pessoa, quando ele está executando, né, várias funções, ele foi contratado para executar uma função, mas aí ele está executando várias funções, né, e ele não consegue, é, vai sobrecarregando de forma que a pessoa adoece. Ou ele vai ser mandado embora porque a empresa não quer mais trabalho dele, porque ele não consegue fazer tudo, e de repente ele não foi contratado para fazer tudo, né, ele foi contratado para fazer uma determinada função, mas aí porque ele aprendeu e cobriu férias de outra pessoa, de repente eles querem que ele faça aquela função, de repente eles querem que faça outra função, e de repente você vai sobrecarregando tal ponto que você não consegue, né? Você adoece. E por mais que você queira, você não consegue fazer. E o mais triste dessa situação é que eles cobram de você ali coisas irrelevantes, porque às vezes você não conseguiu fazer tudo que eles queriam que você fizesse. E aí eles cobram de você ali de uma forma cruel. E infelizmente a pessoa, por um período de tempo, ele vai fazer, com medo de ser mandado embora, ou visando uma oportunidade, esperança de ter uma oportunidade dentro da empresa, e aí ele vai se desgastando, se desgastando. É como se você, até uma vez, eu participei de uma palestra e eu em uma bexiga. Alguns conhecem como papo de anjo, né? Mas ele encheu a bexiga. Encheu ela um pouco, sabe? Aí ele falou assim: a nossa vida é isso aqui, ó. Encheu a bexiga um pouco, aí ele ficava batendo, assim, falando assim: ó, a nossa vida é assim, ó. É pancada de todos os lados, né? Vai batendo, vai batendo, vai batendo. E aí ele enchia ela mais um pouco. Foi enchendo, né? E pancada de um lado, pancada do outro, pancada de um lado, pancada do outro. Encheu ela mais um pouco. Pancada de um lado, pancada de vai e trabalho, e muitas funções dentro da empresa, e executando todos ao mesmo tempo, e aquela loucura, e dando pancada naquela bexiga. Pá, 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 pá. E aí ele assoprou ela mais um pouco, ela estava bem cheia, assim. Ele falou: tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui é a nossa vida, quando a gente está executando 10 funções ao mesmo tempo. Você está desse tamanho aqui, ó, e pancada nessa bexiga, porque a pancada são as responsabilidades, né, são as cobranças que vêm sobre a gente. E vai, né? E dando pancada naquele negócio. Aí, de repente, ele encheu ela ao extremo. E aí ele deu uma pancada assim e ela explodiu. Pum! Ele falou: pois é, uma hora você vai explodir. Aí pode ser que você exploda no seu trabalho, porque você não suporta mais. Pode ser que você exploda no trânsito, aí você vai prejudicar outras pessoas que não têm nada a ver com a sua vida. Pode ser que você exploda dentro de casa com a sua família, e aí a sua família não tem nada a ver, talvez, com os problemas que você está passando, e elas serão prejudicadas por você, porque a pessoa, quando explode, né, aquela ira, aquele nervo, aquela loucura, às vezes fala o que não deve, faz o que não deve. E aí ele explicando sobre isso para a gente, e ele falando: gente, quando você vê que a bexiga está quase estourando, que a bexiga está crescendo, tenta esvaziar esse negócio.
né? Tira um pouco de responsabilidade, entra no seu quarto, coloca o travesseiro no rosto, grita, 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 até enquanto você tiver fôlego, você grita, porque isso é bom para desabafar, né? Às vezes a gente não quer gritar assim a esmo, porque de repente os vizinhos começam a chamar a polícia, né? E vai falar tem um doido ali. Aí ele falou, não, você coloca, grita até mesmo, chora, isso vai aliviar um pouco esse fardo, esse peso que está sobre você, essa responsabilidade, porque isso é muito perigoso. Você já viu pessoas tendo ataque de fúria no trânsito? Eu ainda estava vendo um vídeo hoje, onde o cara pega um machado, ele estava muito nervoso, ele pegou o machado e ele começou a quebrar o carro da outra pessoa, e foi quebrando assim, ó, com o machado, quebrou o para-brisa, quebrou o farol, quebrando tudo, batendo o machado. Sabe, a pessoa estava totalmente descontrolada. Aí você fala assim, mas será que essa pessoa é assim? Não, ela não é assim. Ela explodiu. Ela já ia explodir. Ela já estava no limite dela. Só que aí ela explodiu naquele momento, naquele lugar. E aí teve aquele ataque de fúria por conta da pressão. Nós somos limitados. Nós somos semelhante a uma máquina. A máquina opera a 10 mil por hora. Aí você vai lá e coloca aquela máquina para operar 30 mil por hora. Vai moer rolamento, o motor vai queimar, vai explodir, porque não vai conseguir. O ser humano não é muito diferente, não. Se a gente for além da nossa capacidade, a gente também vai explodir. A gente também não vai suportar. Então, há aí um momento que a gente tem que acender a luzinha amarela. Quando você percebe que você está sufocado com trabalho, às vezes família, amigos, quando você entendeu que a bexiga está grande ali, toma muito cuidado, né? Procura um meio de desabafar, procura um meio de tirar um pouco de responsabilidade e procura alimentar-se de coisas boas, porque você está à beira de um colapso. Então, tome muito cuidado. E tem pessoas que, quando ele entra no colapso, né, quando ele vai colapsar, às vezes ele não tem uma crise de nervo para sair quebrando tudo, mas ele se tranca e entra numa crise depressiva, de ansiedade, depressão, e aí isso vai gerando outros transtornos terríveis na vida da pessoa, por conta desse movimento. Então, tome muito cuidado, cuide da saúde de vocês, não se submeta, né, a essa loucura que muitas vezes as empresas querem que vocês submetam. A sua saúde é mais importante do que qualquer empresa. Pense nisso, tá? Olha, nenhuma empresa vai valorizar você se você estiver doente e você não puder produzir, tá bom? Então pense nisso. Não vale a pena você se desgastar ao extremo para atender a necessidade de uma empresa. Se você trabalha lá e você entendeu que aquilo ali está sendo demais para a sua vida, lembra da ponte que eu falei para vocês. Lembra da ponte. Vai embora. Atravessa a ponte lá para o outro lado e vai procurar uma coisa melhor para vocês fazerem. Tá? E esse tipo de empresa, ela vai ficando mal vista, como eu disse a vocês aqui, ela vai ficando mal vista pelos colaboradores e pelos clientes. E aí, por que que tudo isso acontece? Por conta, primeiro, pela cultura organizacional da empresa. Muitas vezes, depois, a comunicação, né, que às vezes não acontece como deveria acontecer. A falta de indicadores para descobrir esses problemas, porque muitas vezes nem a diretoria não sabe o que está acontecendo. Às vezes nós temos algum tipo de coordenador, né, de gerente, criando uma estabilidade no setor de trabalho, onde as pessoas trabalham e elas trabalham sufocadas porque elas têm medo de ser mandadas embora. E, às vezes, alguns supervisores, alguns gerentes criam esse sentimento nas pessoas e, às vezes, a diretoria nem sabe disso. Né? De repente, as pessoas trabalham ali 1 ano, 2 anos, nessa pressão.
E quando a pessoa consegue sair e vai embora, às vezes ele não quer nem olhar para trás, né? Ao invés dele, às vezes, ir lá no RH e denunciar essa situação, às vezes a pessoa está tão saturada que ela não consegue nem denunciar esse tipo de coisa. E alguns, depois que sai, joga no Ministério do Trabalho, e aí vem um processo para a empresa. Aí a empresa vai descobrir, né, que o que realmente estava acontecendo quando vem os processos. Aí começa a chegar processo. Então é muito complicado isso. Então a boa comunicação, gente, ela é primordial. Quer mais motivos para entender a importância da comunicação empresarial? Ela é o alicerce de negócio, qualquer segmento ou tamanho, pois atua no fortalecimento da reputação e da identidade da marca com o cliente. Colaboradores, parceiros, fornecedores, concorrência e etc. Isto é, com todo o mercado interno e externo. Então, quando a gente fala da boa comunicação, olha para vocês verem a importância da boa comunicação, né? Ela vai criar uma repercussão, ela vai atuar no fortalecimento da reputação, da identidade da marca, olha para vocês, com os clientes, com os colaboradores, e aqui, no meu ponto de vista, é o mais importante. Se eu tenho uma boa reputação com os meus colaboradores, automaticamente isso vai estender para os meus parceiros, para os meus fornecedores e até a concorrência. Então, eu preciso ter uma boa comunicação com os meus colaboradores. Quando uma empresa tem colaboradores que falam bem da empresa, eu vou citar o nome de uma empresa que tem em Rio Verde, né? É considerado empresa, mas é uma cooperativa, a Comigo Agroindustrial. A Comigo, eu vou até citar ela aqui, porque é um lugar onde muita gente gostaria de trabalhar, porque ela valoriza muito os seus colaboradores. Eu conheço várias pessoas que trabalham lá e não querem sair. Então, eles falam muito bem da empresa, né? Inclusive, o meu cunhado mesmo trabalha lá há 27 anos. Então, assim, ela é apaixonado pela Comigo. Vocês não têm noção. E chega, chora, assim, quando ele fala na Comigo. Então, assim, é um lugar muito bom para se trabalhar. E olha o tamanho que está Comigo hoje, gente. Aquilo cresceu. É como espalhar pena de uma montanha. Aquilo, assim, ó, expandiu. Então, hoje ela tem uma unidade aí espalhada quase que no estado inteiro e está crescendo cada dia mais, né? Eu me recordo que ali nos meados de 2008, eles tinham mais ou menos ali uns 1.500 colaboradores. Hoje, se eu não me engano, eles já estão chegando a mais de 15 mil colaboradores. Então, assim, o negócio está expandindo assim para tudo quanto que é lado. E por quê? Os colaboradores estão felizes com a empresa, os parceiros, consequentemente, também ficam felizes, os clientes ficam felizes, né? Os fornecedores ficam felizes, enfim, o negócio cresce, o negócio tem a tendência de crescer, 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 crescer e crescer. Então é muito importante. Agora, quando é ruim, misericórdia. Se quiser continuar, vamos aqui um pouco mais à frente. O que é comunicação empresarial? Comunicação empresarial é a área que adota processos, estratégias para criar, compartilhar informações de uma empresa com todos os seus públicos. Então, é através dessa comunicação, né, empresarial que nós compartilhamos informações com o nosso público, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com os nossos colaboradores. Então, é através dessa ferramenta, né, através da comunicação. Em suma, ela tem um objetivo primordial a melhorar, a melhora. Tem o objetivo primordial a melhora da imagem da empresa e, é claro,
aumento da vantagem competitiva perante o mercado interno e externo. Então, a empresa que tem boa comunicação, ela consegue ser bem vista tanto no mercado externo quanto interno. É ela que define a identidade da marca e os processos comunicacionais, ou seja, a função dessa comunicação é dar uma forma ao negócio, fornecendo maneiras de garantir o seu bom funcionamento e rentabilidade. Aqui nós temos a história, né, da comunicação empresarial. A partir dos anos de 1955, primordialmente com a Fundação Associação Brasileira de Editores de Revistas e Jornais da empresa Aberge, marca que representa atualmente a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial e a Associação Brasileira de Comunicação Organizacional. A comunicação organizacional evoluiu de forma orgânica para uns status, né, estratégico, fundamental para a excelência nos relacionamentos das empresas e instituições com seus inúmeros públicos estratégicos. Um dos atores na área da comunicação interna, Evaldo Silva, defende em Manual de Comunicação Interna grandes resultados, baixo custo, e o processo de comunicação de uma empresa nunca estará completo se o seu processo interno não é eficaz. Então, quando a gente fala desse processo de comunicação, ele começa lá dentro da empresa, né? Lembra de um ditado que diz assim, roupa suja tem que lavar em casa? Então, começa dentro de casa. Todo o processo bem-sucedido fora de casa começou dentro de casa. Não adianta eu querer que os meus filhos sejam educados lá na igreja, lá no banco, lá no aniversário, né, lá na festa de casamento, se eles não são educados dentro de casa. Então, todo o processo para ser bem-sucedido fora de casa, primeiro ele tem que ser bem-sucedido dentro de casa. Entende? É bem semelhante. Se uma empresa não tem um processo bem-sucedido de comunicação dentro da empresa, dificilmente ela vai ter lá fora. Porque os próprios colaboradores, que deveriam ser agentes de comunicação, de transmissão de tudo que acontece na empresa de bom, eles não sabem, porque eles não recebem, eles não são orientados. Então, eu poderia estar utilizando, por exemplo, uma empresa tem 10 mil colaboradores. Se eu tenho 10 mil colaboradores e a boa comunicação entre e eu tenho uma boa comunicação entre eles, a comunicação interna é perfeita, eu vou ter 10 mil agentes de comunicação da minha empresa lá fora, falando bem dela, promovendo ela, né, falando que um monte de coisa boa sobre a empresa. E aí imagina eu com 10 mil pessoas falando bem da minha empresa, 10 mil pessoas, gente, que são só os colaboradores. Então, assim, isso seria um investimento fantástico em comunicação, em marketing para a minha empresa, marketing de comunicação. Mas imagina 10 mil funcionários falando mal da empresa também. Misericórdia. Porque falar bem é difícil, mas falar mal, dá um sorriso assim, meio assim para você ver. Já vai sair alguém falando mal de você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a empresa ela tem que ter uma boa comunicação. E isso começa lá dentro da empresa. Se lá dentro o negócio não funciona, lá fora também não vai prestar, não. E assim sendo, o Silva diz que a comunicação interna é toda troca de informações entre todos os colaboradores, independente do nível hierárquico na organização, através de um canal oficial denominado comunicação interna. Isso aqui, gente, toda empresa precisa ter isso aqui. Precisa ter, se faz necessário. É uma obrigação, a empresa tem que ter. E essa comunicação, ela é para todos os colaboradores, desde aquele que está lá na limpeza até o diretor da empresa. Então, todos precisam
e ter acesso à comunicação dentro da empresa. Precisa ser bem informado sobre a empresa. Desde que os processos sejam orientados para a sua melhora do clima organizacional, no sentido da integração dos colaboradores com a empresa. Aí, lembra do clima organizacional? Nós falamos, né, quando a gente estava falando lá atrás sobre a cultura organizacional, nós falamos bastante também sobre o clima organizacional dentro de uma empresa. Tem empresa que o clima organizacional é péssimo. E aí são colaboradores frustrados, pessoas tristes, trabalhando revoltadas, equipes não têm uma junção boa, fica aquele negócio ruim. Toda empresa precisa de uma comunicação externa para se empreender. Por isso, é imprescindível a comunicação, até mesmo fora da empresa, na vida das pessoas. E se a boa comunicação acontece dentro da empresa, lá fora vai ser sucesso. É como se dentro da minha casa, os meus filhos, né, têm uma boa educação, né, eles sentam à mesa, eles têm uma postura dentro de casa, a gente ensina isso para eles aqui, lá fora eles farão da mesma forma. Agora, se eu não ensino isso para ele aqui, quando ele chegar lá fora, ele vai pintar o terror, né? Ele vai jogar um negócio para cima, vai aprontar o que pode e o que não pode, né? Então, a gente precisa fazer dar certo. Isso é fácil? Não, é um processo. Quem tem filhos aí sabe do que eu estou falando. É um processo. Você ensina 50 vezes para ele poder aprender. Aí você ensina um, não dá certo, ensina de novo, não dá certo, ensina de novo, não dá certo, tenta de outra forma, não dá certo, muda a estratégia, não dá certo, muda de novo, não dá certo, aí muda a estratégia, aí de vez em vez aí vai dando certo, né? Vai dando certo, uma coisa aqui, vai dando certo outra coisa ali. Mas a gente precisa insistir todos os dias. Você não pode desistir. Você tem que insistir todos os dias até dar certo. Na empresa não é diferente, tem que insistir todos os dias até dar certo. Cristiano levantou a mão, pode falar? É só uma dúvida, professor. Então, essa comunicação interna, eu posso colocá-la como uma estratégia, onde eu vou criar uma estrutura de informações de comunicação que vai chegar em todos os setores da minha empresa, da empresa, no caso. Aí essa estrutura eu posso usar, tipo, aqueles quadros de comunicação que a gente coloca no papelzinho, um site, e-mails. Seria isso? Tudo isso. Ah, tá. Tudo isso e treinamento. Ah, sim. Treinamento, integração, reciclagem, tudo isso melhora essa comunicação. Por isso que a gente já tem, né, essa estrutura formada da comunicação interna. Nós temos pessoas que vai trabalhar só com a comunicação interna. Então, nós já temos colaboradores que faz esse trabalho de treinamento, esse trabalho de repassar as informações, de colocar no mural, né, de trazer informações mais esclarecedoras, fazer reuniões. Então, a gente tem as pessoas responsáveis por isso, para que essa comunicação seja perfeita, para que não aconteça o telefone sem fio, que fica aquele negócio, né, flutuando, conversa flutuando. Não, não pode existir conversa flutuando. Tem que ser muito bem integrada essa conversa, essas informações, para que todos falem a mesma língua. Uma empresa não pode ter pessoas falando língua diferente. Lá todo mundo tem que falar a mesma língua. E como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue colocar isso na cabeça de 10 mil pessoas? Treinamento, reciclagem, informação diariamente. Quando a gente faz o treinamento, a gente já orienta, pessoal, leiam as informações dos painéis. E o pessoal aprende, é até bonitinho de ver, né? Eu lembro que eu trabalhava lá na Perdigão e lá tinha os painéis. Então a gente tinha vários painéis assim no corredor para não tumultuar, porque se for só um painel, aí o pessoal ficava fazendo fila para chegar no painel. Então eles colocavam tipo uns 10 painéis
num corredor onde as pessoas tinham acesso às informações. E aí todo dia o pessoal passava lá olhando, parava para ler as informações. Então o pessoal estava bem atento às informações da empresa. Aí outra forma importante é você criar, por exemplo, uma revista falando sobre a empresa. E aí você deixa essa revista disponível nos locais onde as pessoas repousam após o almoço, após o jantar, após o café da manhã, porque ele tem um intervalo de 10, 15 minutos, e aí eles têm as revistas ali para eles poderem visualizar as notícias referentes à empresa. E aí eles ficam lá observando, né? E aí a gente coloca ali assuntos estratégicos para que as pessoas tenham informações estratégias. Então, isso é tudo isso é importante para melhorar essa comunicação interna. Alguma pergunta a mais? Alguém quer complementar? Então, no caso, professor, aquela parte, então, do endomarketing, então, também ela pode estar atrelada com essa comunicação interna. Isso, Ah, exatamente. sim. Anda junto, né? A Isso. comunicação, quando a gente fala da comunicação, quando a gente fala do marketing, tá todo mundo junto ali. Porque, às vezes, o próprio marketing, né, é que vai criar essa revista, né, esses formulários que são disponibilizados para o pessoal, porque tem que ser algo criativo. Não pode ser algo assim, tipo, vou imprimir umas folhas aqui com algumas escritas e o povo vai ler. Não, o povo é curioso. Mas o pessoal gosta que seja uma coisa chamativa, né? Se não for chamativa, a gente não vai ler. A gente olha lá, tem 10 páginas só escrita. Dificilmente a gente vai ler, mas se tiver uma figura, uma imagem mostrando, aí começa a falar da Verdade. história, imagem dos próprios colaboradores, e aí, nós estamos falando da unidade de Santa Catarina, a gente fala, olha, unidade de Santa Catarina, como é que pode lá, o layout de lá é diferente daqui, já chama atenção, já É desperta. verdade. E aí a gente quer ver, né? A gente quer ler, a gente quer saber mais, e aí eles vão introduzindo aquilo que eles querem para que a gente possa transmitir isso para frente. Isso é muito bom, gente. Isso é fantástico. E aí anda tudo junto, né? O marketing está ali grudadinho na parte de comunicação, tanto interna quanto externa. Algo mais? Aqui em Santa Helena, antigamente tinha uma empresa, na época era muito conhecida, chamada Agroceres. O meu pai, na época, trabalhou muitos anos nessa empresa, eu era pequena até quando meu pai trabalhava lá, e eu lembro que todo final de ano eles faziam uma data comemorativa para comemorar, né, todo o trabalho feito, reunia todos os colaboradores e fazia churrasco, dava presente para os filhos dos funcionários, era cerveja à vontade, era refrigerante à vontade, sorvete, era assim, aquela festa. Aí, assim, os filhos dos funcionários, no caso eu também, claro, ficava super na expectativa. Aí eu lembro que até o ônibus, o coletivo que levava o pessoal para trabalhar, era nesse dia exclusivo para pegar as famílias dos colaboradores lá no ponto, tinha vários pontos na cidade. Era só a gente ficar lá no ponto específico, lá eles passavam lá e pegava a gente, levava depois de novo no ponto, quando a gente quisesse ir embora. Nossa, era assim, um dia de festa. A gente ia de manhã, ficava o dia inteirinho. Aí eu lembro que tinha colegas assim do meu pai, até meu pai também, às vezes saía até carregado. Bebia demais na época, aí saía carregado, mas assim, era um dia assim que era especial para todo mundo. Sabe, assim, eu tenho boa lembrança disso, porque, nossa, marcou muito naquela época, muito difícil. Não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar presente no final do ano. Então, ali era certeza que tinha presente, e eram presentes bons, assim, bonecas muito bonitas, bolas, carrinho, coisa assim, bem, sabe, que era fora do nosso cotidiano. Então, todo mundo esperava muito animado essa festa.
E era, assim, certeza, todo final de ano tinha, e foi, durante anos, até meu pai, enquanto meu pai trabalhava lá, a gente participava, era tudo, assim, muito bom, a comida muito boa, sabe, tudo assim, era um dia especial. Aí, assim, marcou, ficou até hoje, eu lembro disso. Pensa, marcou a posterioridade, né? Quantos anos faz isso? Tô chamando você de Verdade. velha não, tá? Não, eu Mas sou... imagina que passou 10 anos, né? E você ainda lembra. Imagina só, tem que ter um pouquinho mais. Não vou falar muito assim exato, não, para, né, poder Ah, ficar assim na, verdade. Deixa na... no mistério. Mas é muito bom, porque marcou. Agora imagine, era uma empresa que era bem vista, tenho eu certeza. Era bem vista pela sociedade, era bem vista pelos colaboradores. Isso é muito bom, gente. Isso marcou a posterioridade, marcou as gerações futuras. Hoje nós estamos aqui falando dessa empresa. Olha para vocês verem a importância. Aqui em São Simão tem uma empresa também que faz isso. Ela tem o Dia da Família. Aí tem um amigo meu que trabalha lá e ele vive sorrindo, falando bem da empresa. Então, assim, ela é muito bem vista aqui na região. E aí ele falou para mim que eles fizeram a semana passada o Dia da Família. E aí todos levam seus familiares para lá. E aí eles fazem um movimento lá muito legal. Ele tirou várias fotos, né? E tem comida, tem presentes e tem muitas coisas legais. Tem algumas apresentações que eles fazem, a questão de segurança do trabalho, mostrando como que funciona dentro de uma empresa, como que funciona a segurança dos colaboradores. Isso eles fazem para os familiares, né? Todas as pessoas que estão ali participam desse momento. Então, eles falam que é o dia da família. Aí depois tem o dia de confraternização, né, dos colaboradores. Aí são só os colaboradores. Então, assim, o pessoal lá fala muito bem da empresa, está sendo muito bem vista aqui na cidade. E é muito bom isso, gente, essa comunicação, né, interna. E ali eles comunicam, né, de forma que deixa os colaboradores alegres, né? Passa ali uma mensagem positiva para os colaboradores, aí todo mundo trabalha motivado. Alguém mais gostaria de compartilhar? Alguma pergunta? Não? Bom, pessoal, então nós vamos encerrar a nossa aulinha de hoje. Peço vocês aí que me perdoem mais uma vez, né, porque o meu computador hoje deu um pequeno problema, mas graças a Deus que deu tudo certo, nós conseguimos ministrar a aula. Muito obrigado pela paciência de vocês em esperar, né, ter paciência de esperar. Muito obrigado mesmo, de coração. Desejo a vocês aí, amanhã é feriado, né? Desejo a vocês aí um excelente final de semana, feriado abençoado aí, né? Desejo a vocês um bom descanso, descansem bastante aí no final de semana. Muito obrigado mesmo. Segunda-feira a gente volta novamente com toda a nossa força. Já estamos aí do meio para o final, né? Que maravilha, vocês já estão do meio para o final, estão quase chegando no final do curso. Parabéns para vocês. Vocês são especiais. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Tenham todos um excelente final de noite e um resto de semana aí abençoada. Muito obrigado, gente. Obrigada, professor. Um bom final de semana a todos. Obrigada. Bom final de semana a todos, gente.